Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. Estamos aqui para cumprir o mandamento dado pelo eterno Moshe. Quando ele disse para Moshe lá no Sinai, ele disse assim: Zahor el Yom ha-Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de sábado para o guardar, para o santificar. E estamos aqui em cumprimento a esse mandamento, porque esse mandamento ele veio junto com os outros. Se você cumpre não roubar, não assassinar, não adulterar, não cobiçar, honrar pai e mãe, honrar ao Eterno sobre todas as coisas, ao Elohim que tirou o povo hebreu do Mitzrayim, que é o Shema, então você também deve honrar o Shabat, porque ele não aboliu o Shabat. Não existe texto em lugar nenhum das Escrituras Sagradas, Torá, profetas, Neviim, ou livros históricos, Salmos, Provérbios e os escritos Natzarim, que chamam de Novo Testamento, e até Revelação, não existe um texto sequer que ou Moshe, ou os profetas, ou Yeshua, ou os seus talmidins, aboliram o Shabat. Pelo contrário, o Shabat ele foi guardado, ele foi observado até terceiro século, quando Constantino assim implantou o cristianismo para salvar o seu império. E aí, como os romanos adoravam o sol, ele tentou por vez até conseguir, depois de instituir o cristianismo, criar o cristianismo, com todos os seus dogmas, suas cercas e sua religiosidade pagã, que o cristianismo é a religião mais pagã que existe no mundo, porque ela é um apunhado de cada uma, é uma mistura de tudo, é a religião de várias faces. Qualquer um pode ser cristão. E aí ele conseguiu, através dos concílios da Igreja Católica, abolir o Shabat, tornar o dia de descanso o domingo, que era o dia adorado pelos romanos, e tirar o dia de sábado. Mas nós que somos povo do Eterno, nós cumprimos o mandamento do Eterno, e não a ordem de um imperador que já morreu. Então vamos à paraxá de hoje, e a paraxá de hoje é a seguinte: ela chama-se Nitzavim, ou Nitzavim. Nitzavim, o que quer dizer Nitzavim? Nitzavim, numa tradução mais assim, próxima, é de pé. Fiquem de pé, ou de pé, na paraxá, desta semana, que é chamada Nitzavim, ou Vayeler, Nitzavim Vayeler, que é a próxima, estabelecida, presentes, e foi, na última semana, Moshe termina advertindo o povo, com 98 maldições, que foram lá as bênçãos no Monte Eval, no Monte Gezirim, e as maldições no Monte Eval, e o povo se pergunta se é possível ser perfeito, se é possível cumprir todos esses mandamentos. Então, nesta semana, Moshe os encoraja e os instrui a um, a seguir em frente, e não temer a adversidade. Então, vamos ver como é que isso acontece. Deixa eu trazer mais um detalhe. Eu já disse que eu estou uma semana adiantado. Uma semana adiantado, ou seja, esta paraxá que eu estou postando agora, ela só será postada sábado que vem. Então, eu posto uma semana antes, que é para não dizer aí que eu estou
copiando de alguém, né? Nada, eu estou copiando do Eterno, a palavra do Eterno, né? Então, a porção Natzavim é sempre lida no Shabat anterior a Rosh Hashanah. O Shabat anterior a Rosh Hashanah é o próximo, não é esse dia 20 não, é o próximo, tá? Na verdade, seu primeiro versículo revela sua adequação. Vocês estão de pé neste dia, né? Vocês perante o Eterno, vosso Elohim. Este dia refere-se ao dia do julgamento, Rosh Hashanah, né? Em Rosh Hashanah, toda alma, seja grande ou pequena, fica diante de Hashem, como está escrito: seus chefes, suas tribos, seus anciões e seus funcionários, seus pequeninos, suas mulheres, do lenhador ao apanhador de água. Então vamos ao texto, né, que fica lá em Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 29, a partir do verso 9, que foi onde a gente parou, no verso 8, na paraxá passada, ok? Então vamos começar aí, Deuteronômio 29, 9. Pronto? Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Deuteronômio 29, 9. Vamos até o 30, 20. 2 versículos só, né? Dois capítulos, perdão. Então ela é pequenininha. Vós todos estáis hoje perante Adonai, vosso Elohim, os capitães de vossas tribos, vossos anciões e vossos oficiais, todos os homens de Israel. É que no hebraico, gente, o 9 já é o 10, tá? Por isso que aqui o 9, né, traz algum mais, lá o 9 já inclui o 10. Então vamos, verso 11. Os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros que estão no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água. Para entrardes na aliança de Adonai, teu Elohim, e no seu juramento, que Adonai, teu Elohim, hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Elohim, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Preste bem atenção que Moshe, ele está dizendo aqui, se vocês cumprirem os mandamentos, Adonai vai ser vosso Elohim. Vocês vão ser povo dele, se cumprir os mandamentos. Aí o cristianismo chega e diz assim, não, nós estamos no tempo da graça. Acabou isso. Não precisa mais não cumprir não, essas coisas não. Jesus, né, esse nome pagão, criado através dos séculos, né, porque quando João Ferreira de Almeida traduziu por Iesu, né, o nome romano, Iesu, que não é transliteração de Yeshua. Iesu não é transliteração de Yeshua. É outro nome, é o ídolo romano, é Mitra. Né? Iesu Christus, não existe a palavra Christus no hebraico, não. A palavra no hebraico é Mashiach, Mashiach, que quer dizer ungido, o ungido. Artigo definido, o Mashiach, o ungido. Então, Christus é grego-romano, e Cristo significa ungido, mas do sol, que vem de Krishna, né? Que é o ritual que os papas fazem. Krishna, crisol, né? As Krishnas, os raios do sol, né? Unge aquele boneco que está numa cruz, chamado Iesu, né? Que depois foi Jesus, quando a letra J foi inventada, no hebraico não tem J, então jamais o nome do Salvador seria Jesus, né? Colocaram um ídolo, né, nas escrituras sagradas para que você adore um ídolo e não o verdadeiro Messias, porque o verdadeiro Messias não pediu adoração para ele, não pediu, porque se ele pedisse adoração para ele e aceitasse adoração a ele, né, ele estaria pecando.
Tudo bem, as pessoas chegam e se ajoelham perante ele, né? Mas ele não aceita aquilo como adoração, mas sim como reconhecimento que ele ensinava a Torá, que ele era a Torá encarnada. O verbo se fez carne. Então as pessoas se prostravam, faziam techuvá, faziam um retorno diante dele, diante da Torá, ali, a Torá em pessoa. Então, os raios do sol ungem aquele boneco na cruz. E cruz também não existiu no Gólgota, foi um madeiro, uma estaca. Tá? Isso já falei várias vezes. Né? Então, para ser povo do Eterno, tem que cumprir mandamento. É essa. Ou o Eterno mudou? Não, o Eterno não mudou, não. Quem mudou foi o Zeus dos cristãos. Esse ídolo pagão, Zeus, né? Que é a entidade grego-romana que é adorada em toda a Olimpíada. Né? Zeus. Os gregos traduziram por Zeus. Mas nós não adoramos Zeus. Nós adoramos Adonai, o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. O Elohim que tirou o povo, né, o seu povo, o povo hebreu do Mitzray, do Egito. Então, para com o paganismo, faz techuvá, volta lá atrás, vai buscar os originais e sai fora do sistema religioso, que é o melhor que você faz. Tá? Para não estar adorando o ídolo aí. Porque lá, né, lá em Êxodo, diz assim, cuidado, né, ficai alerta, ficai apercebidos, para que não haja nome de ídolos na vossa boca, nem faça menção deles, nem fazer menção, quanto mais adorar, está se prostrando, fazendo promessa e pedindo para esses ídolos, né, que foram colocados propositalmente nas escrituras sagradas, né, e comercializado através desse livro Bíblia, que chega a todo mundo, tudo bem, né, nós temos a Torá, em quase todo lar nós temos a Torá, está ali adulterada, mas tem, né, os 5 primeiros livros das Escrituras. Mas o Novo Testamento está totalmente manipulado, né, distorcido, adulterado. É adulteração, é acréscimo, é interpolação, tudo que você possa imaginar. 14. Então, para ser povo do Eterno, tem que cumprir mandamento. Se não cumprir mandamento, não é povo do Eterno, porque o Eterno não mudou. Quem muda é Zeus. Zeus muda de acordo com o que os seus seguidores querem. Né? Ah, agora a gente não quer mais isso, não. Agora a gente quer isso. Ah, fogueira santa, a corrente, não sei o que, não sei o que, por aí. Folha ungida, óleo ungido, água ungida, lençol ungido, fronha ungida, travesseiro ungido, chave ungida, tijolo ungido. Tudo é ungido. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente só encontra os reis de Israel sendo ungidos. Né? Só os reis de Israel eram ungidos, e os profetas. Sacerdotes, né? Os sacerdotes, perdão. 14. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas um texto-chave aí. Aliança e juramento. O Eterno pode jurar, porque Ele é eterno. Ele cumpre, Ele vai estar vivo lá na frente. Mas tu não pode jurar. Jurar é pecado. Quando tu jura, tu torna Senhor, tu quer ser o Senhor, no bom sentido da palavra Senhor, né? Porque Senhor é Baal. Se é que existe bom sentido nessa palavra. Tu quer ser o mestre, né? Ou o dono do tempo, igual a Adonai, não pode, né? Aí tu transgride o mandamento, né? Quando o mandamento diz assim, para ter Elohim como o único Senhor, o único Elohim supremo, o Criador dos céus e da terra, olha lá o primeiro mandamento, né? Não façais outros ídolos. E quando você faz juramento, você se torna um ídolo, você se torna um Deus. Né? Porque você acha que você vai estar vivo daqui a uma hora, você não sabe que vai estar vivo daqui a uma hora. Então a palavra é Emitzer Hashem. Se assim o Eterno permitir, eu farei. Né? Ah, tu vai, se assim o Eterno permitir, eu vou. Porque Yeshua disse assim, que a tua palavra diz sim, sim, e não, não. Eu vou estar sempre trazendo os ensinamentos de Yeshua e mostrando a você que a Torá, que Yeshua ensinou a Torá. Isso é Torá. Tá? Tudo que Yeshua ensinou é Torá. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé,
convosco perante Adonai, nosso Elohim, e com aquele que hoje não está aqui convosco. Ou seja, os filhos, os netos, né, ou os estrangeiros, porque existiam vários estrangeiros ali, de 70 nações que saíram do Egito. Né, e esse povo, se ainda tinha estrangeiro ali, estavam cumprindo os mandamentos, tinham se tornado o povo do Eterno. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus terafins, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de Adonai, vosso Elohim, para que vais servis aos Elohais destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno a fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. Olha lá, não vai ter não. Adonai não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira de Adonai e o seu zelo contra esses homens. E toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele. E Adonai apagará o seu nome de debaixo do céu. Como é que Adonai vai apagar o seu nome de debaixo do céu? Aqui está Yud, Re, Vav, Re. Porque o nome nós não sabemos mais. Está ali as 4 letrinhas que é o tetragrama, né? YW, YH, WH. E aí, digamos, a transliteração das letras. Yud, Re, Vav, Re, que era o nome do Eterno. E ele cumpriu. Ele apagou o nome dele de debaixo do céu. A casa que levava o nome dele, que era o templo, o Beit Hamikdash, foi destruído. E o nome dele foi apagado, ninguém sabe mais. Que é para não pronunciar em vão. Porque quando se pronunciava o nome de Adonai, algo acontecia. É por isso que tanto filme de misticismo traz essa mensagem subliminar. Né? É lâmpada mágica, um talismã, é uma pedra preciosa, é um anel. Né? Se você falar, aquilo acontece. Né? É um colar, é um cajado, né? O cajado de Moisés tinha poder, né? Por aí. Não. Satã traz essa mensagem subliminar, porque o nome de Adonai era quem causava as maravilhas. Moshe não matou ninguém, não, ele simplesmente pronunciou o nome de Adonai, e o egípcio morreu. E tantas outras coisas que Moshe fez, e outros profetas fizeram, foi pronunciando o nome de Adonai. Aí Adonai disse: então ninguém vai pronunciar mais meu nome, para que eles não seja pronunciado em vão. E aí ele cumpre essa palavra que ele diz aqui. 21. E Adonai o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Maldições escritas nesta aliança. Maldições da aliança escrita no livro. Cristão, de uma vez por toda, a aliança não é o sangue, não. A aliança é o que está escrito. Quando você faz um testamento, uma aliança, você escreve. Aí os termos da aliança está escrito. Aí você fecha e faz o pacto. Fez o pacto. Aí vai selar o pacto com o quê? Com sangue, corta e pinga em cima. E aí vem com o sinete, né, o selo e carimba. É assim que os reis faziam alianças e os seus pactos, e os seus juramentos, né, e os seus testamentos. Ou seja, o sangue é o selo. O sangue não é o pacto. O pacto é o que está escrito. E o que está escrito, continua escrito. Adonai não aboliu nada. Simplesmente ele usou o sangue de seu filho, Yeshua HaMashiach, para renovar o pacto
que os homens tinham desfeito. Adonai não. Adonai, ele é eterno e ele é fiel. Para ele o pacto está de pé. O pacto que ele fez está de pé. Ele cumpriu. Até hoje ele está cumprindo o que ele determinou lá no Sinai, no Horebe. Está lá o pacto. Está lá escrito. Aqui a Torá é escrita, o pacto está aí, escrita direitinho. Com todos os selos dentro da gremátria, para ninguém poder adulterar. Porque quando a Torá ela é copiada, cada letrinha vale tem um valor, feito o algarismo romano, né? Tem um valor. E quando ele escreve um pedaço do texto, ele vai e conta e faz a soma. Deu 5.000 e pouco, 5.300 a soma daquelas letras. Aí ele vai e vê se no original a soma daquelas letras também deu 5.300. Um exemplo, se bateu, a cópia está autêntica. Se não bateu, rasga, queima, joga fora e começa tudo de novo, que ele não sabe onde ele errou. Ele pode ter ocultado uma letra, pode ter errado uma letra, né? E aí que as letras são parecidas, e aí ele contou uma letra achando que era outra. É isso aí, tá? Então estuda hebraico. Vai estudar hebraico, né? Para não cair no besterol do cristianismo. Então, cristão, o pacto é o que está escrito, e não o sangue. O sangue nada mais é que o selo do pacto. Tá? Ele selou com o sangue de Yeshua HaMashiach, né? O seu filho. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra, e as doenças com que Adonai a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, Sidom e Amorá, e de Adimá e de Zeboim, que o Adonai destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão, por que fez Adonai assim com esta terra? Preste atenção que quando eles foram para o exílio, ninguém ocupou a terra. Ninguém quis ocupar a terra, né? Porque aquela terra, Israel, né, ela só funciona quando chove, porque não tem rio para irrigar. Quando chove, se não depender das chuvas, se não vier chuvas, não tem irrigação. Por isso que Israel assim, se quebra todinho para criar métodos de irrigação. Hoje, com a tecnologia, eles têm lá os métodos de irrigação que nós não precisamos. O governo está aí querendo trazer técnicas de irrigação de Israel. O Brasil não precisa. O Brasil tem a maior lençol, né, de água potável do planeta, a maior bacia hidrográfica do planeta. O Brasil tem. Né? Não precisa. Se tem seca aí, é porque os políticos querem. A seca, ela... Né? Porque é mentira, mentira dá lucro. A verdade não dá lucro. Por isso que você pregando a verdade, você não ganha nada. Eu não ganho nada com isso aqui. Né? Mas tenho como obrigação trazer isso para você que está me ouvindo. Né? Muitos começam a escutar e nem... Quando eu digo logo que Jesus é um ídolo pagão, aí corre logo. Né? Porque ele gosta da zona de conforto. Ele quer estar na zona de conforto. Eu estou falando muito aqui porque eu estou aproveitando essa paraxá porque ela é pequenininha. Tá? Então eu estou jogando bem muita coisa. Bem muita, né, curiosidade, assim por dizer. Então vamos para o 24. E todas as nações dirão, por que fez Adonai assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Não foi ira, né? Simplesmente foi a quebra do pacto. Não cumpriram os mandamentos, a chuva parou. Não cumpriram os mandamentos, o gafanhoto veio e comeu a lavoura. Né?
não deu a Maaser, o dízimo para o ovo, para viúvo, para o necessitado, a chuva parou, a planta murchou, né? E a lavoura não deu, não teve a safra. E aí, ainda veio mais os exércitos, né? E exilaram eles. No caso da Nabucodonosor, né? Primeiro reino a exilar Israel. Judeu não messiânico, ortodoxo, não aceita isso não. Não aceita que eles pecaram lá atrás não. É difícil não aceitar. Nós estamos, não sei o que, vamos construir o Beit HaMikdash, o terceiro. Né? Não aceita que Yeshua é o Mashiach. E aí estão aí, para não dizer que eu só falo do cristianismo, né? Tá aí o judaísmo também, né? Que é o papai. O judaísmo é o papai pagão. Né? O cristianismo, a igreja católica, é a mamãe pagã, mamãe romana pagã. Né? E aí vem o Islã, que é o filho bastardo, aí vem as filhinhas protestantes, né, que mamãe romana está trazendo toda para o seu seio. Ela tem uma irmã também, que é ortodoxa, né, lá da Rússia, né, que já se juntaram. Né, e tá tudo formando uma religião só, né, o sincretismo, para receber o filho do iníquo que Paulo fala, né, o antimachia. Tá aí, tá já chegando ele. E o povo vai adorar ele, né? Cheio de tecnologia, a imagem dele vai aparecer em todos os lugares. Ai, Jesus voltou. Né? E Jesus nunca saiu da terra, está aí desde 1300 que ele está aí, né? Nos livros, bíblias, né? Que adulteraram. Vamos lá. Então se dirá, por quanto deixaram a aliança de Adonai, o Elohim deles, o Elohim de seus pais, que com eles tinha feito, deixaram a aliança. Então Yeshua, né? Não é Yeshua não, Jesus veio para quebrar a aliança, foi com o pai, a aliança que o pai fez, ele veio quebrar. Que filho é esse? Bastardo. Jesus é bastardo. Quebrou a aliança que o pai fez, veio para quebrar. Não, o que o meu pai disse lá atrás, ninguém vai fazer mais nada. A ordem agora é minha. E é assim, Lá numa parábola que ele diz, que ele conta, né, ele diz que manda aos trabalhadores cobrar, né, ele arrenda a terra, né? Aí manda alguns trabalhadores cobrar, aí os caras matam os trabalhadores. Aí manda outros, os caras matam de novo, que é os profetas, né? Aí manda outros, aí os caras matam de novo. Né? O sistema religioso matando tudo, quem fala a verdade. Aí o pai diz assim, então eu vou mandar meu filho. Aí eles vão atender. Aí manda o filho aí, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, aí mata o herdeiro. Peraí, esse filho foi lá para desmanchar o que o pai fez ou para cumprir a ordem do pai? A parábola diz o quê? Deixa. Se Jesus veio para destruir o pacto que o Eterno fez no Sinai, então a parábola devia ser assim. Então o pai mandou o filho. Aí o filho, quando chegou lá, disse, gente, é assim, eu não vim cobrar nada de vocês não. Vamos fazer o seguinte, quanto foi que vocês ganharam aí? Me dá aí 10%, né? E vocês ficam com tudo aí, desfrutando do que é do meu pai, né? Só fica me dando 10% aí, né? E eu entro na de vocês, e a gente fica aqui na boa e deixa aquele velho para lá. É assim que a parábola termina? Não. O filho vai para cumprir o pacto do pai. Eu estou aqui, meu pai me mandou, nada do que ele disse eu vou retirar. Vocês aceitam? Não. Então vocês vão ter que me matar. Se vocês não aceitam, vocês vão ter que me matar. Então foi isso que aconteceu. Mataram Yeshua. Né? Mataram Yeshua. E os romanos não sabiam de nada, por isso que ele disse, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Os romanos estavam só, né, ali, não entendia nada da lei levítica, não sabia de nada dos escritos messiânicos, dos profetas. Não sabiam nada. Aí o que é que os sacerdotes dizem? Eles dizem assim, quando Yeshua está em ascensão, né,
multiplicando pães, curando doentes, né? Ensinando a Torá a cumprir o Shabat, né? Que ele cumpriu o Shabat, Yeshua cumpriu o Shabat, ele não podia. Eu vim cumprir a Torá, eu vim cumprir as instruções do meu pai, eu não vim aboli-las, foi isso que ele disse. Então, tem gente que não entende isso que Yeshua disse, né? E se ele cumpriu, os talmidins também cumpriram, porque ele disse assim, fazer isso em memória de mim, ou seja, cumpra os mandamentos também como eu cumpri. Se vocês fizerem isso que eu fiz, vocês trarão a minha memória longe, levarão minha memória longe, e façam discípulos, não discípulos de vocês, discípulos meus. Mas se vocês querem, se vocês são meus discípulos, aqueles que vocês ensinarem, o que eu ensinei a vocês, eles serão meus discípulos, e não discípulos de vocês. Não é pirâmide, é horizontal, né? E aí, Yeshua, né, cumpriu todos os mandamentos, queira você ou não, ele veio para cumprir. Então, os profetas, não, perdão, os sacerdotes, está lá, vai ler que está lá, eu não vou dizer onde está, vai ler que está lá, vai ler os sinóticos, que são os escritos Nazarim, que a Igreja Católica chamou de sinóticos, depois colocou o nome de Evangelho. Evangelho é um general romano, né, que matava os judeus na época da diáspora, porque os judeus não queriam aceitar o cristianismo e eram obrigados a aceitar o cristianismo. Então, para homenagear, né, assim, é uma das linhas históricas é que Evangelium era o nome desse general. A Igreja Católica resolveu homenagear ele colocando o nome dos sinóticos Evangelho. Evangelho não significa boas novas, tá? Não existe a palavra evangelho no hebraico. A palavra no hebraico é Beserot, boas novas. Beserot, boas novas. Evangelho é grego-romano, é latim por aí. Então, os caras disseram assim, ele está curando, ele está multiplicando pães, ele está dando vista aos cegos. Até os judeus estão indo atrás dele. Porque depois da morte dele, vários sacerdotes aceitaram. Mentira da Igreja Católica, quando ela diz que os judeus não aceitaram Yeshua como Salvador. É mentira dela. Vai lá, lê em Atos, que está lá. Né? E vários, muitos, foi 5.000 de uma vez só. Quem? 5.000 quem? Judeus. Quem disse que os judeus não aceitaram a pregação de Yeshua? Não aceitaram ele como Salvador e como profeta, né? Vindo em carne. Aceitaram sim, até sacerdotes aceitaram. Paulo foi um, Shaul foi um, que era membro do Sanhedrin, não era sacerdote, era membro do Sanhedrin, né? Dizem que Shaul era eunuco. Como é que o cara pode ser eunuco? Como é que pode ser? Né? Shaul era casado, né? Shaul era casado, né? E para ser membro do Sanhedrin tinha que ser casado e tinha que ser circuncidado. Como é que o cara ia ser circuncidado se não tinha o órgão genital? Né? Para adorar no templo tem que ser circuncidado. Eunuco não adora no templo, ele tem um lugar à parte. Vai estudar, irmão, vai estudar. Não vai atrás do que fala nos altares aí, não. Que os altares só pedem dinheiro. E aí os sacerdotes dizem assim, está curando, nós temos que parar esse homem. Porque se nós não pararmos ele, nós vamos perder as nossas posições. Política não é o que acontece hoje, no sistema religioso aí, um derrubando o outro. Tem que parar esse cara, senão aí tá um irmãozinho ali crescendo na pregação, ei, todo mundo gostando dele, bota ele para pregar mais não. Não, a gente vai perder o lugar da gente. Aqui quem manda sou eu, pastor velho. E quando eu morrer, meu filho é que vai tomar conta. Não é reinado, né? Assembleia de Deus, Batista, é tudo reinado, né? É tudo reinado. Por isso que eles são ungidos, querem ser reis. Né? Vai passando de pai para filho a riqueza. Está lá pregando lá em cima com a gravata de 300 reais. Lá em cima pregando com a gravata de 300 reais. E querendo pacote de fuba que o irmãozinho tem para comer com os filhos no outro dia. Você tem que me dar esse pacote de fuba, dê tudo para Jesus, e faça fé, faça prova, faça voto. Peque logo de uma vez fazendo voto. Não é o que eles pedem, querem tudo. Cães gulosos. Temos que parar esse homem.
porque senão vamos perder nossas posições. Né? E aí ocultaram o nome do verdadeiro Mashiach, Yeshua, e colocaram o ídolo romano Jesus, que é o que gosta de dinheiro. Isso daí o povo adora, porque é zona de conforto. Pãozinho, vinhozinho, dízimozinho, tô salvo, sem cumprir mandamento, com a língua falando lachon hará, parece uma cobra, traindo a esposa, desonrando pai e mãe, né? Desonrando pai e mãe, por aí vai. E outros pecados que tem por aí. Que pecado é transgredir a Torá. Transgredir a Torá que é pecado. Está lá em 1 João 3,3. 1 Yohanan 3,3. Quem transgride a Torá peca. Ou seja, o pecado está na transgressão dos mandamentos. Cortar cabelo, tem alguma instrução dizendo que não pode cortar cabelo? Não, tem não. Tem alguma instrução dizendo que não pode beber um vinhozinho, bebida alcoólica, bebida forte? Tem não. Tem alguma instrução na Torá dizendo que não pode se embriagar? Tem não. Paulo dá um conselho, Shaul dá um conselho. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos da ruá do Eterno. Ou seja, melhor vocês se encher da presença do Eterno, chamam de Espírito Santo, né? Mas Espírito não existe. Provo para vocês que Espírito não existe. Dentro das Escrituras, no original, não existe Espíritos. Né? Isso é outro assunto. Shaul diz, melhor vocês se encher da presença do Eterno e começar a cumprir os mandamentos. Não estou dizendo que vocês não se embriaguem, não, mas se embriaguem também da presença do Eterno. Bando de glutão, gulosos. Vamos continuar o texto. E foram e serviram, 26, e foram e serviram a outros Elohais, e se inclinaram diante deles, Elohais que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhe tinham sido dado. Ou seja, Elohais, né, se esqueceram de quem abriu o mar, se esqueceram de quem tirou do Egito, né, se esqueceram de quem sustentou eles 40 anos no deserto, aí foram atrás de pau e pedra. Né, que é o sistema religioso, está aí, o povo vai atrás de pau e pedra. Por isso, a ira de Adonai se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela todas as maldições que está escrita neste livro. E Adonai os arrancou da sua terra com ira. Moshe está profetizando. E com indignação, e com grande furor, os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem a Adonai, nosso Elohim, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aí chega o cristão e diz que esse texto aqui está falando do desconhecido. Né? Ah, minha irmã, esse assunto aí está lá em Deuteronômio 29. Né? As coisas encobertas pertencem ao Eterno. Não. Quer tirar o versículo do texto, é? Moshe acabou de revelar um monte de coisa. Ó, se vocês não cumprirem isso, vai acontecer tudo isso. Tudo isso que eu falei, né, vai acontecer, está sendo revelado. Pois as coisas encobertas pertencem ao Eterno. Né? Pertencem ao Eterno, a Elohim, a Adonai. Porém, as reveladas pertencem a nós. E a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, tudo aquilo que foi revelado é para nós nos ajudar a cumprir os mandamentos. Né? Agora, o que está encoberto, só o Eterno sabe. Ou seja, como é que vai saber que está encoberto se tu não sabe? Moshe apenas está dizendo aqui, ó, se existe algo que eu não falei aqui, é porque o Eterno não nos revelou. Né? Ou seja, o que nós precisamos está aqui. Agora, presta atenção, as coisas encobertas pertencem a Adonai.
mas será que a gente vai pecar mesmo? Está encoberto ainda. Mas Adonai sabe. Será que a gente vai se desviar do eterno? Está encoberto, vai acontecer ainda, está encoberto. Mas Adonai sabe. Está falando de futuro aqui. Ok? O 30 vai até quanto? Vai até o 20. Vamos lá. Então chegamos no 30. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar, ó Adonai teu Elohim, e te converteres a Adonai teu Elohim, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que te ordenou hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua nefesh, alma, então Adonai teu Elohim te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou Adonai teu Elohim. Isso não voltou ainda, tá, gente? Está no cativeiro ainda. Isso aqui é na época do Mashiach. Quando Yeshua Mashiach voltar, Yeshua HaMashiach voltar, né? Então ele vai reunir todos. É o que o catolicismo colocou como arrebatamento. Existe arrebatamento. Ele vai reunir todos aonde? Em Jerusalém. E quando o povo ia para Jerusalém, como é que é a conotação? Vamos subir para Jerusalém. Então, quando Paulo lá em Tessalonicenses, nós vamos subir, né? Nós vamos subir para o Rachamai, porque o Rachamai desceu e repousou em Jerusalém. Então, se o Rachamai desceu, o céu desceu com a cidade santa, né? Porque o cristão acha que vai para o céu. É prepotência demais. Enquanto o cristão está subindo, enquanto Adonai está descendo com a cidade santa, que a noiva é a cidade, tá? Não é tu não, a noiva não, tá lá, tá em Apocalipse 5, lá, vai ler. A noiva é que é a cidade, porque ela está lá em cima. Então ela é santa, ela não está aqui na terra de pecado, ela está lá em cima, então ela é santa. Então quando ela descer, aí o cristão ele quer subir, ocupar o lugar do eterno lá em cima. É muita prepotência e burrice, e ignorância. É analfabeto bíblico, o cara que pensa assim. É um analfabeto bíblico. Aí, com as manipulações e adulterações da Igreja Católica, né, mexeram ali nas cartas de Paulo, de Shaul, né, Shaul Rachalia. Aí, quando Shaul diz que nós vamos subir para Jerusalém, para o Rachamai, né, porque o Rachamai desceu, aí eles dizem que vamos subir para o céu, vamos voar. Ah, dá licença, né? Existe um cataclisma aí que pode acontecer isso e o pessoal vai achar que está sendo arrebatado, que é a inversão dos polos, né, a inversão magnética dos polos. Teoria, pode acontecer. Registros, né, de geólogos dizem que isso já aconteceu várias vezes. Vai lá no meu vídeo, né, tá lá o vídeo, lá para trás, tem assim, inversão magnética dos polos, ou inversão dos polos magnéticos. E tu vai entender esse assunto. Então, o cristão acha que vai ser arrebatado. Só que Shaul está falando disso aqui, ó. E ele ajuntará todos nós de novo no mesmo lugar, que está todas as nações, certo? E Adonai, no 5, né? 4. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará Adonai teu Elohim e te tomará dali, né? Do céu Rachamai, né? Do céu Rachamai. Isso é, assim, simbólico, mesmo que esteja no céu. Veja que não existe a palavra inferno, né? Porque inferno não existe, né? Existe o lago de fogo, onde todo mundo vai ser exterminado, né? Desde que esteja no céu, de lá buscará. Mas não tem ninguém lá, né? Ninguém subiu aos céus, a não ser Yeshua HaMashiach.
E Adonai teu Elohim te trará a terra que teus pais possuíram. Qual é a terra que teus pais possuíram? Canaã, Jerusalém, né? E Adonai teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares a Adonai teu Elohim com todo o coração e com toda a tua nefesh, para que vivas. A circuncisão era no órgão genital, né? No pênis do homem, né? Aqui ele está dizendo que vai circuncidar o coração. Isso se encaixa quando ele diz: não escrevereis mais minhas palavras em pedras, mas em vossos corações, certo? Ou seja, esse pacto, realmente, esse deixou de existir, para mim, tá? Tem judeu aí que acha. Na minha concepção, circuncisão não se faz mais. Quem foi que aboliu a circuncisão? Teve lá, né? Que é o batismo. Já teve lá, batismo. Yohanan, o emissor, a imersão, né? Porque muitos não eram circuncidados, aí Yohanan veio e imergiu para que eles fizessem techuvá, retorno, né? Por aí. Para amares o teu Adonai teu Elohim com todo o teu coração e com toda a tua nefesh, para que vivas. E Adonai teu Elohim porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus odiadores que te perseguiram. Foi a promessa que ele fez a Abraão. Converterás, pois, e darás ouvidos à voz de Adonai, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Se o texto está falando de um futuro próximo, de um futuro distante, e o futuro distante é a Nova Jerusalém, né? Todas as maldições vai cair sobre aqueles que não são povo do Eterno, que não fizeram techuvá e não aceitaram as instruções que Adonai deu a Moshe lá no pacto que Adonai fez com Moshe lá no Monte Sinai, né? Para ser povo do Eterno tem que cumprir os mandamentos. Se não cumprir o mandamento, não é povo do Eterno. Como é que tu vai ser americano, né? Tu quer tua cidadania americana, né? Estados Unidos, mas tu não quer cumprir as leis dos Estados Unidos. Como é que tu quer ser cidadão americano se tu não quer cumprir as leis dos Estados Unidos? Como é que tu quer... Não, aqui no Brasil não, aqui no Brasil é bagunça. Aqui no Brasil não tem como ser cidadão brasileiro. Não existe cidadania brasileira, porque todo mundo bagunça as leis do Brasil. Ninguém quer ser cidadão brasileiro, ninguém quer. Eu quero ser povo do Eterno, então eu cumpro os mandamentos do Eterno. Eu cumpri os mandamentos do Eterno, eu vou cumprir qualquer lei que o homem tenha escrito. Qualquer lei que o homem tenha escrito, eu vou cumprir. A não ser que ele peça algo contra os mandamentos do Eterno. Aí não. Aí eu não vou cumprir. Mas tu quer ser cidadão alemão, tu quer ser um cidadão alemão, tu tem que cumprir, né, as leis da Alemanha, senão você não vai ser cidadão alemão, você vai ser deportado. E aí é o que o Eterno vai fazer. Quem não cumpriu as leis, as instruções para ser cidadão do Eterno, vai ser deportado. E Adonai teu Elohim te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto Adonai tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido a voz de Adonai teu Elohim, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro das instruções, ou da lei, quando te converteres a Adonai teu Elohim, com todo o teu coração e com toda a tua nefesh. Aí Yeshua diz assim: o Eterno está procurando, Adonai está procurando quem o adore em ação verdadeira, com o coração e com a alma.
com ações verdadeiras. Não tem espírito, não. Espírito não tem, não. Tem espírito, não. A palavra lá é rua, ação, mover, né? Com ações verdadeiras. E não, porque você pode estar fazendo uma ação, mas falsa, com barganha, querendo enganar as pessoas. Mas não, tem que ser de coração. De coração e com nefes. Por que do coração e com a nefes? Né? Porque só o Eterno conhece as intenções do coração e da alma. Só Ele. A pessoa pode estar diante de você com uma ação, mas você não sabe a intenção do coração dele, nem a vontade da alma dele. Você não sabe, mas o Eterno sabe se a ação é verdadeira ou não. Foi por isso que Yeshua disse à samaritana: Adonai está procurando quem o adore, ou seja, adorar é servir, quem o sirva com ações verdadeiras, e não para ter benefício próprio ou com barganha, né, ou com mentira, né, ou com cobiça, com vanglória, mas verdadeira. Neguinho aí só quer enricar as tuas custas, bobão. Dá o teu dízimo para o órfão, para viúvo, para o necessitado, e não para instituições religiosas que lucram, né, dados do IBGE de 2013, né, as institucionalizadas que têm CNPJ, as igrejas, né, se é que elas declaram a verdade, né, tem as que não têm CNPJ, né, esses curralzinhos por aí, 60 milhões por dia, isso em 2013, agora está muito mais, 2013, 60 milhões por dia, só no Brasil, imagina o resto do mundo. Sabe quanto dá ao ano isso aí? 22 bilhões de reais. Para onde está indo esse dinheiro? É para a cirurgia de quem precisa, é para a comida de quem precisa, é para vestir quem precisa, é para dar água a quem precisa, é para fazer uma moradia para quem precisa. Não. É para o órfão, para a viúva, para o necessitado, como está lá em Atos 2 e 4, capítulo 2, capítulo 4, o órfão, para a viúva, para o necessitado. Não. É para helicóptero, é para avião, é para jatinho, é para hangar, né? É para iate, é para fazenda, é para emissora de TV, né? Para templos de pedra, né? Esse povo que diz que vai morar no céu faz templos de pedra aqui. Para que faz templo de pedra que custa 300 milhões? Como em plena crise do Brasil, eu vou falar, Assembleia de Deus, na Cruz Cabugá, gastou 300 milhões num templo. Se é que gastou 300 milhões, se não gastou mais. Não tinha ninguém doente lá, não? Conheço pessoas, né, um colega meu, o pai trabalhou 30 anos para essa denominação. Quando ficou velho e necessitado, a denominação deu um chute no traseiro dele. Nem aposentar ele aposentou. Ele era eletricista. Trabalhou 30 anos. Tinha o salário dele, mas não aposentou, coitado. Deu um chute. Ficou doente. É para que esse dinheiro? Esses 2 bilhões, 22 bilhões? Está sendo destinado para o órfão, para a viúva e necessitado? Tá não, meu amigo. E você, bobão, é que cai na onda de dizer, eu estou fazendo a minha parte. Não, não está fazendo a sua parte. Porque se você ler a sua Bíblia, você vai ver que o dízimo, a macé, é para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Para o estrangeiro. Não é o estrangeiro que vem assistir Copa do Mundo, não. Não é o estrangeiro que vem para o hotel 5 estrelas, não. É o estrangeiro que vem corrido do país dele. Porque não iam matar ele lá. Ia morrer de fome lá. É para esse estrangeiro que você dá os seus 10% do que você ganha. Você pode dar em dinheiro se você quiser, né? Mas o bom é você dar em alimento. Porque a macé é alimento, não é dinheiro. Nunca foi dinheiro. Mas não, você dá para o sistema religioso, para construir templos de pedras. Porque você quer sentar lá e assistir o seu culto bem confortável no ar-condicionado. Ainda tem líder religioso que passa na cara. Tá bom o ar-condicionado, mas não está dizimando. Claro, ele precisa viver no apogeu dele. Vamos continuar, que vai acabar, né? Faltam alguns capítulos. Porque este mandamento que hoje te ordeno
não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Está pertinho, está bem perto, não está longe de ti, está perto. Abre a tua Bíblia aí que está bem pertinho. Apesar de adulterada, mas a Bíblia, temos a Torá lá, estou lendo um aqui. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Aí só que tem uma conotação lá no Novo Testamento que a Igreja Católica mudou, né? O reino dos céus. É errado, não é reino dos céus. É a realeza do Eterno, que é eu e você. Nós somos a realeza do Eterno. Está bem pertinho. Não está longe não, está aqui pertinho. O reino não está lá nos céus não. É eu e você que cumprimos os mandamentos. Nem tampouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que cumpramos a Torá, as instruções, né? Porque esta palavra está muito perto de ti, muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Se na tua Bíblia aí tem a palavra mui aqui, isso quer dizer que o João Ferreira de Almeida, ele não traduziu do grego não, ele foi buscar no espanhol, tá? Por isso que está cheio de erro. Mui é espanhol. Vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem e a morte e o mal. Veja, estou colocando diante de vocês. Ele está no Monte Eval ali, né? Ele está, povo de um lado, povo do outro ainda, né? Recitaram as bênçãos e as maldições. Aí ele diz aqui, veja, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e bem, e o bem, e a morte e o mal. É a escolha, o presente que o Eterno deu, a escolha. Qual foi o presente que o Eterno deu ao homem? Escolher. Porquanto te ordeno hoje, né? Ou seja, te aconselho hoje que ames a Adonai teu Elohim, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas. Em alguma vez, no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, assim como chamam, né, o Filho do Eterno disse que não era, que era para descumprir isso, que não era para guardar os mandamentos do Eterno. Em algum lugar ele disse isso. Não, né? Não. E te multipliques e Adonai teu Elohim te abençoe na terra a qual entrais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares a outros Elohás e os servires, adorar e servir, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra e que vais passando o Iardém, o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra, o Hashamai e a Eretz, né? Hashamai et Haeretz, tomo hoje por testemunhas contra vós, céu e a terra, são testemunhas contra vós, né? De que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A vida é o quê? É o cumprimento dos mandamentos, né? Yeshua certa vez disse assim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Se ele cumpria a Torá, se ele era o verbo encarnado, a Torá em pessoa, e não que a Torá está dizendo ali, e não quereis vir a mim para terdes vida. Entendeu quem era Yeshua?
era a Torá. A Torá desceu e foi pregada de novo. Ela se revelou aos homens. Vou me revelar em carne a esses homens. E diz para ele, e faz essa pergunta: não quereis vir a mim para terdes vida? Está lá. Não vou dizer não está não. Está em Lucas. Procura lá. Não quereis vir a mim para terdes vida? Moshe está dizendo aqui também. Escolhe, pois, a vida, os mandamentos, a Torá, para que vivas tu e a tua descendência. E o último versículo: amando a Adonai, teu Elohim, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Tem gente que fica esperando o Eterno chegar, né? Não, o Eterno chegar, eu faço. Não, é você que tem que chegar. Chegai-vos a mim, ele diz, e eu vos chegarei a vós. Achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que Adonai jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. Próxima paraxá é a partir do capítulo 31. Então, Moshe consola Bene Israel, na paraxá passada Moshe advertiu os judeus, os hebreus, sobre as diferentes punições que recebiam se pecassem. O povo tremeu de medo, como sobreviveremos a tais sofrimentos. Bene Israel, pensaram, é tão difícil evitar pecar, temos medo de que todos nós venhamos a perecer. Moshe viu os semblantes transtornados pelo pânico, por isso, tão logo terminou de repreendê-los, começou a consolar os hebreus. Não temam, a nação judaica sobreviverá neste mundo e no mundo vindouro. As demais nações poderão sofrer menos neste mundo, mas no final serão destruídas por causa de sua perversidade. Às vezes, o dia começa escuro e nublado. Então o sol surge dentre as nuvens, aquecendo e iluminando. Similarmente, por vez, sua vida pode parecer difícil. A minha vida, a sua vida, nossa vida pode parecer difícil. Porém, você, nós, sempre podemos, ou você pode almejar a duradoura felicidade do mundo vindouro. Podemos almejar a duradoura felicidade, a eterna felicidade no mundo vindouro, que será eterno. Um novo pacto com o Bene Israel, é como se fosse ali, a gente vai assim, vou reforçar aqui, o que foi feito lá no Sinai, vou reforçar enquanto eu estou vivo, porque eu vou morrer, o Moshe está dizendo, vou reforçar aqui, tudo que eu falei lá. Ele disse o seguinte: Hashem quer que vocês aceitem a Torá com um juramento, antes que eu encerre minha liderança. Ele próprio jurou aos nossos patriarcas que jamais trocaria o povo judeu, o povo hebreu, por outra nação, se só ele estivesse atado ao juramento, e vocês não. Este pacto seria unilateral, mas vocês também juraram, porque Moshe queria fazer uma nova aliança, não uma nova aliança, mas assim, reforçar a aliança com o Bene Israel, sendo que eles já tinham aceitado a Torá no Monte Sinai. Há diversas respostas, porque ele queria fazer isso de novo, renovar ou fazer. A maioria dos judeus que entrariam em Eretz Israel não estavam presentes no Monte Sinai. Alguns nasceram no deserto. Eles eram os filhos dos que haviam recebido a Torá no Monte Sinai. Moshe queria que esta nova geração também prometesse cumprir a Torá. Bene Israel quebraram a promessa de que fizeram no Monte Sinai ao fazerem, ao pecarem várias vezes. Não vou dizer aqui, ele dizia que é o bezerro de ouro. Não vou dizer que é o bezerro de ouro, porque a Torá foi dada depois do bezerro de ouro. Por isso Moshe pediu uma nova promessa, ou seja, um novo pacto. Renovou o pacto. Moshe acrescentou uma nova cláusula a este pacto.
disse a Bene Israel: até agora Hashem considerou cada indivíduo responsável apenas por seus próprios atos. De agora em diante, cada um também será responsável pelos atos de todos os outros hebreus. Aprendemos disto que um judeu não deve sentir-se satisfeito consigo mesmo, por ser um tzadik, um justo, e cumprir corretamente a Torá. Isto não é suficiente. Ele também tem de responder pelos atos de seus companheiros. Ou seja, por atos que foram cometidos, pecados que foram cometidos ao ar livre. Ou seja, é obrigação denunciar. Agora, os pecados cometidos ocultamente é do Eterno, né? Pertence ao Eterno. E ali, quando ele diz as coisas cobertas, pertence a nós. As encobertas pertencem ao Eterno. Entendeu aí? Teshuvá e a Geulá, redenção. Hashem reunirá Bene Israel. Moshe prometeu: se vocês pecarem, o exílio se realizará. Não obstante, Hashem não os manterá afastados para sempre. Quando vocês estiverem entre as nações estrangeiras, farão Teshuvá e ouvirão a voz de Hashem. A Torá prevê que Bene Israel terminarão por fazer Teshuvá. Talvez retornem a Hashem por sua própria vontade, ou então por força da circunstância, né? Geulá, redenção. Hashem retornará da Galut, né, exílio. A Torá não diz Hashem fará retornar, né? Vereshiv, está escrito assim, Vereshiv, seus cativos do exílio. A palavra empregada no versículo é Hashem, ele próprio retornará. Veshav, com seus cativos. Daqui aprendemos que a Shekhinah, a presença divina, por assim dizer, também será redimida. Aí tem um texto aqui, né, de um personagem que é bastante interessante. Após a destruição do primeiro Beit HaMikdash, o general babilônico Nebuzaradan, né, conduziu Bene Israel acorrentados para a Babilônia. O profeta Jeremias, né, acompanhou os cativos em sua jornada. Com tristeza, Irmiyahu perambulava de um lado para o outro de seus irmãos, né. Hashem, porém, tinha planos diferentes para ele. Hashem disse a Irmiyahu: se você for com os hebreus para Babilônia, eu ficarei com os poucos que permanecerem em Eretz Israel. Se você ficar em Eretz Israel, então eu irei com os cativos. E Irmiyahu respondeu: que benefício traria a minha presença a esses pobres prisioneiros? Que o Criador os acompanhe, certamente ele poderá auxiliá-los. E Irmiyahu voltou e juntou-se ao pequeno grupo que ficara em Eretz Israel. A Shekhinah, por assim dizer, foi para o exílio com Bene Israel. A Shekhinah está com os hebreus, ou os judeus, em cada exílio. Quando eles estão sofrendo, Hashem, por assim dizer, também está. E quando a redenção chega, Hashem, da mesma forma, também será redimido. Quando você retornar a Hashem com todo o seu coração e com toda a sua alma, você será abençoado com sucesso em todo o que fizer. Hashem se regozijará com você, como se regozijou com os seus antepassados. A Torá está próxima de cada judeu, ou não judeu, né? O judeu, sim, ele está com a Torá sempre com ele, mas de cada um que queira seguir as instruções do Eterno, ser povo do Eterno. Como alguém faz Teshuvá através do estudo de Torá? Né? Vamos lá. Moshe explicou. Você pode argumentar: a Torá é muito difícil para que a entendamos, não conseguimos cumprir tantas mitzvot, não somos anjos, né? Mitzvot são os mandamentos. Esta Torá que eu tenho ordeno, não é algo oculto, exortou-os Moshe. Não alegue que não pode aprendê-la, pois também lhe foi fornecida as interpretações, ou seja, as explicações.
Um tolo entrou na casa de estudos, o Beit Hamidrash, né? Observando outros judeus que estudavam com fervor, indagou: como alguém se torna um perito na Torá? Explicaram-lhe: após o estudo do Aleph Beit, ou seja, do alfabeto hebraico, a pessoa progride para o Humash, 5 livros da Torá. Humash, né? Deles para os profetas e finalmente para o Talmud. O tolo raciocinou: como poderia eu dominar tudo isto? Desistiu antes de tentar. A pessoa sábia, contudo, age como o mais arguto dos 2 homens que perceberam um pão numa corda suspensa, presa ao teto. O primeiro comenta: veja, está tão alto que jamais conseguiremos abaixá-lo. O segundo pensa: obviamente alguém o pendurou lá, então com certeza há um meio de trazê-lo para baixo. Utiliza escadas e varas até conseguir pescar o pão e puxa-lo para baixo. Analogamente, a pessoa sábia diz: deixe-me estudar um pouco de Torá hoje, um pouco amanhã, e uma nova porção a cada dia, até que, ao final, eu a dominarei. Né? É assim o estudo da Torá, aos poucos, não é tudo de uma vez, é aos pouquinhos. Por isso que é uma porção a cada semana. Aí quando acaba, né, nós estamos já quase na penúltima, aí volta tudo de novo. Começa tudo de novo. Depois de Rosh Hashanah, começa tudo de novo. Então, Moshe implora a Bene Israel: escolham a vida. Né? Mas antes disso, né, os judeus perguntaram a Moshe, os hebreus, né? Nosso mestre Moshe, você afirmou, a Torá não está no céu ou além do mar. Então, onde ela está? Moshe replicou: Ki karov elecha hadavar meod. Está muito perto de vocês. Befirá uvilvaverá, em sua boca e coração. Lá sotou, para cumpri-la. A Torá está próxima de todo e cada povo que queira ser, né? De cada homem que queira ser povo do Eterno. Todos vocês podem estudar e guardar a Torá se quiserem, porém vocês devem fazê-lo de todo o coração. Moshe terminou o seu discurso enfatizando: depende de cada um de vocês se irão ou não cumprir a Torá. Ninguém os forçará a fazê-lo. Vocês têm liberdade de escolha. Porém, como expliquei antes, se escolherem a Torá, estarão escolhendo a vida, neste mundo e no Olam Rabá, mundo vindouro. Por favor, escutem meu conselho. Escolham a vida. O caminho para a vida é amar Hashem e escutar sua voz. Hashem insiste que acolhamos a vida. A Torá enfatiza que a opção pela vida não é apenas pelo benefício daquele que faz a escolha, mas também para que seus filhos se sintam inspirados a seguir a Torá. Se o indivíduo estuda a Torá e cumpre os seus preceitos com alegria e orgulho, seu exemplo pessoal se perpetuará nos seus descendentes. Por isso que o texto lá diz assim: ensina o caminho, ensina o menino no caminho onde deve andar, e quando ele crescer, jamais se esquecerá. Ele pode não querer, ele pode fazer outra escolha. Isso, o texto não está dizendo que ele vai seguir o caminho, não. O texto está dizendo que ele não vai se esquecer. Ensina o menino no caminho onde ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Isso não quer dizer que ele vai seguir o caminho. Não é uma afirmação. Não é uma promessa. É só uma sugestão. Ele não vai se esquecer. Ou seja, ele vai saber qual é o caminho da vida. O caminho que leva à vida. O caminho que leva ao mundo vindouro, ao Olam Rabá. E vai ver que ele não está naquele caminho. Então ele vai ter o poder de escolher, que é o presente que o Eterno deu. Meu pai me ensinou o caminho da vida. O caminho da vida é esse. Mas eu quero o caminho da morte.
aí vai pelo caminho da morte. É uma escolha dele. Aí às vezes ele está no caminho, caramba, que caminho é esse que eu estou? Não foi esse o caminho que meu pai me ensinou, se lembrou. Né? Meu pai me lembrou, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou o caminho que leva a vida. Não é esse caminho não. Eu vou voltar, eu vou fazer techuvá. Eu vou lá para trás para voltar a cumprir os mandamentos e seguir o caminho da vida. Você só vai entender as parábolas, os ensinamentos de Yeshua, se você estudar a Torá. Correto? E não quereis vir a mim para terdes vida. Essa foi a palavra de Yeshua. Que é essa palavra que eu deixo hoje. Acabamos o estudo de hoje, a porção de hoje, Parashá, a Parashá de hoje, Nitzavim, Nitzavim, de pé, fiquem de pé, em pé, como você queira, a conotação que você queira, de pé porque eu vou consolar vocês. Sábado que vem teremos mais uma Parashá, e talvez no outro sábado eu traga a Parashá de Noá, antes da última, ok? Vamos recitar a Birkat Kohanim. Quando você recita a Birkat Kohanim, que é a bênção sacerdotal, você está abençoando quem está ouvindo, ok? Isso, é o que o texto diz. Você está abençoando quem está ouvindo. E se você abençoa, você também é abençoado. Okay? Essa foi a promessa do Eterno. Então vamos recitar em hebraico. Yevarechecha Adonai veish merecha. Yair Adonai panavelecha. Vihuneka itzah Adonai panavelecha. Veyatzelecha Shalom. Elohim Melech Neiman. Elohim é rei fiel. Amém. Amém quer dizer isso. Elohim Melech Neiman. Que o Eterno esteja conosco. Um Shabbat Shalom para você. Um sábado de paz. E um Shavua Tov para você também. Quando acabar o sábado, um Shavua Tov, uma ótima semana. Até a próxima porção, até o próximo Shabbat. Amém. Shabbat Shalom.